Beleza. Vamos dar início, então, ao evento de hoje. Como eu comentei agora há pouco, a modernização do setor elétrico brasileiro, uma visão geral de separação de lastro e energia. Hoje a gente tem o prazer de receber o Rodrigo Novaes, da PSR Consultoria. Só dando também fazendo um breve resumo do currículo do Rodrigo. Ele é ex-aluno da UFJF, né? Trabalhou com a gente aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Saiu daqui, ele foi trabalhar numa comercializadora de energia. Então, tem alguns alunos aí inscritos que estão fazendo mercado de energia, outros fazendo planejamento energético. Então, aproveitem para apertar o Rodrigo. O Rodrigo tem muito para falar um pouquinho da experiência dele. Ele saiu daqui e terminou a graduação, foi para uma comercializadora de energia em São Paulo, a Nova Energia, né, Rodrigo? E depois disso ele foi para a PSR, onde ele já havia feito estágio por 2 vezes, estágio de verão. Então ele foi para a PSR, dessa vez, na terceira vez, digamos assim, como profissional e está lá até hoje. Então, o Rodrigo trabalha com temas relacionados a planejamento energético, a mercado de energia também, e também recentemente, é legal ressaltar, o Rodrigo tem se dedicado a estudar também muito a parte de regulação técnica e econômica do setor elétrico, né? E fez, inclusive, um curso na FSR, Florence School of Regulation, de regulação, e está começando um novo agora, né, Rodrigo? Está preparando fez um curso de curta duração. Para quem não sabe, a FSR é digamos, uma reunião, né, um grupo, uma escola, mas que na verdade é um grupo de pesquisadores e professores, enfim, na área de regulação, famoso no mundo inteiro e presta, vamos dizer assim, serviços tanto na parte educativa quanto na parte de pesquisa também, para o mundo inteiro, trabalha com pessoas do mundo inteiro, né? Um grupo trabalha, mas muito forte na Europa, mas que tem convênios com o mundo inteiro, inclusive, se eu não me engano, com a ANEEL, né, Rodrigo? Tem um convênio com a ANEEL, não tem? É um regulador, então a ANEEL, por exemplo, tem cadeiras lá na FSR. E a ANEEL, de vez em quando, manda umas pessoas para lá. O próprio Tiago, que foi diretor da ANEEL até recentemente, teve lá um tempo, no período de quarentena dele, né? Todo funcionário de alto escalão tem que passar. Tem alguns exemplos recentes de pessoas do setor também, da ANEEL, fazendo artigos lá na FSR. O Bruno Goulart, que é da ANEEL hoje, fez. Então, tem sim. Isso aí. Então aproveitem bastante o Rodrigo, apesar de novo, né, formou tem pouco tempo, ele já tem uma boa vivência nessas áreas que eu falei, já começa a ter uma boa inserção nessas 3 áreas que eu comentei. Então, aproveitem também para, em especial, aí, talvez, tem pessoas de empresas aqui, eu vi as inscrições de outras universidades também, obviamente, várias universidades, professores inscritos, eu acompanhei as inscrições, mas fique à vontade também para, em especial os alunos que quiserem, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Só peço, como está aí na apresentação, usar o Q&A, ok? Usar lá a caixinha de perguntas e respostas para a gente poder também tentar atender a todo mundo. Né? Ok, pessoal? Então, queremos agradecer mais uma vez ao Rodrigo pela disponibilidade dele de sempre. Né? Também agradecer a ele, mas em nome dele também a PSR, que topou ceder tanto o Luiz quanto o Rodrigo nesses 2 primeiros webinars. Tá? Então, Rodrigo, a palavra é contigo. Mais uma vez, obrigado. Parar aqui e fazer uma apresentação. Tá joia. Vou só compartilhar. Só um minutinho. Vou te passar agora. Aí, pronto. Só compartilhar aqui, garantir que está tudo certo, e aí eu dou boa noite. Tá todo mundo vendo minha apresentação? Tá ok, tá certinho. Estamos vendo sim, Rodrigo. Tá certinho. Eu estou com a janela do Webex aqui aberta no meu canto direito. Vocês estão vendo algum quadrado preto na tela ou não?
Não, não. Só, Não? Ah, então tá bom. só Então tá apresentação. jóia. Ótimo. Então tá ótimo. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Rodrigo Novaes, eu me formei na UFJF em 2017, né? Como o Bruno já falou, fiz estágios na PSR, passei, só para dar um antecedente, trabalhei por 6 meses na Nova Energia, depois fui para a PSR como profissional, estou lá até o momento, fazendo estudos na área, atualmente trabalho na área Brasil, a gente trabalha com projeção de preços, estudos energéticos relacionados ao mercado brasileiro, também em projetos de P&D, preço horário, a gente tem trabalhado bastante, questão de GSF, projeção de MRE, esse é o nosso mundo lá na área Brasil. Eu trabalho lá com o Celso, o Felipe, o Wesley, o João e o Rodolfo. Tá? Então, dito isso, passando, deixa eu ver aqui essa apresentação preparada por mim, eu coloquei aqui outros, porque eu fui subsidiado diretamente por algumas pessoas e indiretamente por várias pessoas lá da PSR e de fora, que estão devidamente citadas ao longo dessa apresentação aqui. E como é que vai funcionar o esquema hoje, tá, pessoal? Essa apresentação ela está dividida em 4 partes, tá bom? A primeira parte delas é garantia física, a segunda parte dela é diferentes desenhos de modelos de mercado, a parte 3 dela é lastro e energia, efetivamente, e a parte 4 dela é a separação do lastro e da energia. O que faltou eu dizer aqui no slide anterior que eu queria dizer é que esse título aqui eu tinha combinado com o Bruno, tinha mandado uma descrição da apresentação para ele, mas aí eu resolvi mudar tudo. E, na verdade, isso aqui é uma mentira, porque eu não vou falar de modernização do setor elétrico, não vou falar dos aspectos gerais. Então, isso aqui vai ser uma visão, e geral também não é conceitual, da separação de lastro e energia, inclusive sobre mercados de capacidade, pagamentos de capacidade, que vocês vão, assim, encontrar na literatura internacional, os capacity markets, capacity payments, o reliability payments. Separação lastro-energia é um nome muito brasileiro que a gente deu para esse assunto, que é bastante amplo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O objetivo dessa apresentação a primeira coisa que eu vou dizer é essa apresentação ela foi pensada, tá, para entrar nos conceitos relacionados ao problema da separação de lastro e energia, tá bom? E ela foi pensada para atingir aquelas pessoas que ou começaram a estudar planejamento e programação do espaço hidrotérmico, começaram a se envolver com esses assuntos há pouco tempo, ou já estudaram esses assuntos, mas não exatamente estão nas especificidades relacionadas a isso. Então, a gente não vai falar de projeto de lei, de qual é o senador que está votando o negócio, quem é o relator do projeto, se vai ter o leilão de energia nova, se pode entrar energia de reserva. Então, assim, se você é uma pessoa que já está extremamente no setor inserido nessa discussão, essa apresentação não vai entrar nos detalhes que você já conhece, mas vai dar uma visão que eu espero ser um tanto complementar e, se possível, diferente sobre o assunto. Só deixa eu abaixar o quadro aqui de vocês. E aí, beleza. Então, o objetivo 1, a parte 1 dessa apresentação, o objetivo dela é fazer o quê? É dizer o que é a segurança do suprimento em suas múltiplas dimensões, o que é a garantia física, relacionar a garantia física e como ela é calculada com a segurança do suprimento. A parte 2, a gente vai entrar em 3 desenhos diferentes, 3 modelos diferentes para desenho de mercado de energia elétrica. Tá? E a gente vai situar o mercado brasileiro entre essas definições. Então, a gente vai ver, na verdade, já dando um spoiler, 4 desenhos de modelo de mercado. A parte 3, ela junta essas duas partes. Então, ela faz relação do que está aqui, desse desenho de mercado aqui, com o que a gente viu aqui de garantia física e segurança de suprimento. A gente também diferencia, finalmente, o que é lastro e energia e mostra atualmente como é, dentro do desenho de mercado brasileiro, a alocação de custos, conceitualmente, qual é a implicação disso.
Tá? Na parte 4, aí a gente entra finalmente no que realmente é a separação do laço de energia, o que é a proposta que está na mesa. Aí sim a gente entra um pouquinho na realidade assim, do dia a dia do setor, mostrando aonde que isso está sendo discutido, né? E citando os projetos de lei e também um grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia. Tudo está referenciado com links para vocês, com os PDFs, as apresentações disponíveis, tem o link dos vídeos no YouTube, e é mais ou menos esse aqui o nosso cronograma para hoje, tá bom? Dito isso, a cada parte dessas aqui eu vou parar, entre as partes 1, 2, 3, até chegar na 4, eu vou parar e perguntar para o Bruno se teve alguma pergunta, tá? No meio do caminho, perguntas específicas a respeito do que for mostrado aqui, com relação se teve alguma dúvida, tá? E perguntas mais gerais, aí sim a gente pode ver no Q&A, beleza, Bruno? Mais no final. Então, tranquilo. Entrando já no assunto especificamente, né? Esse primeiro slide ele vem aqui para definir o que é a garantia de suprimento em suas 4 dimensões. A garantia de suprimento, ela é aquela segurança que você tem que você vai conseguir atender a sua demanda com uma qualidade adequada, vamos dizer assim, em diferentes escalas de tempo. Então, a primeira dimensão da confiabilidade, a primeira dimensão da garantia de suprimento, da segurança de suprimento, é a confiabilidade, que é aquela certeza que o seu sistema vai ser capaz de suportar distúrbios no curto prazo, algum sinistro, uma linha sair e a perda de equipamentos, algum gerador sair e vai continuar de pé. Avançando um pouquinho no tempo, você tem a firmeza. A firmeza ainda no curto prazo, mas não tão no curto prazo quanto aqui, você ter a garantia de que você vai igualar geração e demanda para manter o balanço de frequência do sistema. Então, por exemplo, o que a gente está falando de firmeza? Quer dizer que você tem uma determinada fonte, por exemplo, uma usina hidrelétrica com um pequeno reservatório, associado a uma usina eólica ou uma outra fio d'água, por exemplo. Se esse sistema ali, se chover pouco, se você vai garantir que você vai conseguir atender a demanda naquele curto prazo. Avançando mais no tempo, a adequabilidade é a garantia de que no longo prazo, vários anos à frente, você vai ter oferta suficiente para atender a demanda com um mix adequado. Um mix este que é adequado de acordo com as políticas do planejador central. E planejador central não é o INS, não é o Independent System Operator, não é o operador do sistema. Planejador central aqui significa o governo. Pensando, abstraindo, seria o Ministério de Minas e Energia, ou o Ministério de Energia de cada país. Lembrando, essa definição aqui é geral de segurança de suprimento. E o planejamento de longo prazo, ele entra como a 4ª dimensão da segurança de suprimento, da garantia de suprimento, que o objetivo dele é garantir o caminho, estabelecer o caminho, o mapa que você tem que ter de ações para garantir essa adequabilidade, tá bom? Dito isso, no sistema brasileiro, contextualizando, a garantia de suprimento como não poderia deixar de ser um ponto central do nosso modelo setorial, e a garantia de suprimento ela é obtida com 2 regras básicas, tá? A primeira coisa é que todo consumo, toda carga tem que estar 100% coberta por contrato. E cada um desses contratos tem que ter uma cobertura de geração. Na verdade, ela tem que ter uma cobertura de garantia física. E é aí que a gente vai entrar explicando o que é a garantia física. Essa garantia é definida de acordo com os critérios do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. Vocês podem ver aqui nessas referências os critérios mais recentes para definição de garantia física. E
essa garantia física, ela efetivamente garante que aquele montante contratado pode ser entregue. Isso é a ideia da garantia de suprimento no modelo brasileiro. Deixa eu passar aqui. O que é a garantia física e para que ela serve? A garantia física, ela é um número, ela é uma métrica, tá? Calculada por simulações probabilísticas, simulações estocásticas, com um modelo de despacho hidrotérmico, sabidamente o modelo New Wave, tá bom? Ou então, ela é determinada com base em critérios estatísticos em cima de dados certificados da produção, da capacidade de produção anual de uma determinada fonte. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe nisso. Abrindo o primeiro parênteses aqui desse slide, modelos de despacho hidrotérmico. Tem um anexo nessa apresentação que explica um pouco melhor o que isso quer dizer, mas só para dar uma ideia para quem não viu ainda. O modelo de despacho hidrotérmico, a ideia dele é você ter um problema de otimização, onde o objetivo é você despachar, acionar as usinas do sistema que você estiver modelando, de modo a atender a demanda, respeitando todas as restrições técnicas que você tiver representado naquele modelo, tá bom? Fazendo isso, e aí o objetivo, a função objetiva desse modelo, com o menor custo associado possível. Então, o objetivo a função objetiva, minimizar o custo de atendimento à demanda, restrições sujeito a restrições técnicas que você coloque nesse seu modelo, tá bom? E lá o que você entra? Capacidade das usinas termoelétricas, hidroelétricas, programa de expansão de usinas, de linhas de transmissão, capacidade atual de intercâmbio, e um ponto que eu gostaria de destacar, cenários no Brasil, cenários de vazões afluentes, que são cenários de água que efetivamente vai chegar através dos rios nos reservatórios das hidrelétricas. E é por isso que tem essa palavrinha aqui, probabilísticas, porque a gente utiliza cenários de vazões afluentes para fazer essas simulações. E a razão para isso é simplesmente que a gente não sabe qual é a água que vai chegar nas usinas daqui a uma semana, daqui nem a um dia direito, a gente efetivamente sabe, assim, com 100% de certeza. Então, a gente utiliza cenários para fazer essas simulações, tá? Fecha o primeiro parênteses. Individualmente, a garantia física ela corresponde ao montante de energia em megawatts médios que um determinado equipamento, por exemplo, uma usina, pode suprir respeitando os critérios de garantia de suprimento. E aí eu vou abrir o segundo parênteses. Eu não vou entrar em quais são os critérios de garantia de suprimento atuais, que eles foram atualizados recentemente. Vocês podem ver eles nessas fontes aqui. Mas só para dar uma ideia para vocês do que eles podem ser, até um tempo atrás, já algum tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, se eu não me engano, ainda era 5% de déficit. Significa que quando você fizesse uma simulação probabilística, 5% dos cenários, que são 2.000, ou seja, 100 cenários, poderiam ter déficit de energia. Aí depois passou para um critério que era duplo. Era 5% de déficit e o custo marginal da operação que você obtém desse modelo de despacho hidrotérmico tinha que ser igual ao custo marginal da expansão. Na verdade, o valor esperado do custo marginal da operação seria igual ao custo marginal da expansão. Mas isso já é passado, esses critérios já foram atualizados, tá? Mas é só para dar uma ideia do que você tem que respeitar quando você calcula essa garantia física. Ela é usada para quê? Em suma, para duas coisas. Uma, ela estabelece o limite que o agente pode vender energia. Então, a garantia física é o papel que diz para o agente, olha, você pode vender até tanto de energia. Tá? E dois, ela estabelece as proporções para que seja dividida a energia produzida pelas usinas que compõem o MRE, que é uma coisa que merecia um anexo, mas não tem de alocação de energia. E aí o terceiro parênteses desse slide, é o único slide que tem esse tanto de parênteses, que é o seguinte, é um grupo de usinas hidrelétricas, onde a ideia central é
você compartilhar o risco hidrológico, que é o risco de uma determinada usina não ter água suficiente em algum período, não chegar à fluência suficiente para que ela produza o seu montante contratado, a sua garantia física, supondo que ela contratou sua garantia física toda. Então, a ideia é o seguinte: eu tenho uma hidrelétrica, o Bruno tem uma hidrelétrica, a minha hidrelétrica tem um perfil complementar de afluência, de produção, né, de afluências, a do Bruno. Então, a gente fala o seguinte: vamos supor que a minha garantia física é 40 e a do Bruno é 60. Eu chego no Bruno e falo o seguinte: olha, vamos somar a nossa geração o tempo todo, e o tempo todo eu tenho 40% desse bolo e você 60%. Na média, o grupo é muito grande, vai estar tudo igual na teoria, e o que acontece é que você tem um perfil de produção mais bem comportado, porque você compartilhou esse risco do déficit da produção. Você também compartilhou a sobreprodução que você teria, né, as produções mais amplas do MRE. Como que você calcula, né, a garantia física? Tá? E aqui para usinas despachadas centralizadamente, grandes hidroelétricas, tá bom? E as usinas termoelétricas. O passo a passo, em geral, é o seguinte: primeiro você tem um processo iterativo, onde você calcula a carga crítica do sistema, a garantia física do sistema. E como é que você faz isso? Você pega uma configuração do seu sistema, seja ela de qual meio, você pega lá uma configuração que eu digo você tem tantas usinas, você tem tanto de limite de intercâmbio, você tem uma dada configuração, uma dada data, tá bom? Você faz simulações probabilísticas com esse sistema, tá? Aumentando a demanda de forma iterativa até você chegar no limiar de não mais atender os critérios de suprimento. Então, por exemplo, naquele critério de 5% dos cenários, é por isso que eu falei dele, daquele critério de 5% dos cenários ter déficit de energia, você ia aumentando a demanda até que dos 2.000 cenários, 99 ou 100 deles tivesse um déficit. No momento que você atingisse 101, você parava e voltava para a carga que você tinha na iteração anterior. E aquela ali é a sua carga crítica, a sua garantia física sistêmica. Aí o passo 2, você calcula os fatores de participação primeiro aqui, eu vou explicar a razão disso, das usinas termoelétricas. Tá? E como é que se calcula esses fatores de participação? Você pega somatório do produto de CMO pela geração da usina termoelétrica, que você quer o fator, dividido por somatório do produto entre CMO e geração de todas as usinas termoelétricas e hidroelétricas. E aí, quando você fizer essa razão, você vai ter um valor lá percentual, um PU, que você vai multiplicar por esse bolo, por essa garantia física sistêmica que você calculou no passo 1, e aí você vai ter a garantia física de cada termoelétrica. Se você somar a garantia física de cada termoelétrica, você vai ter a garantia física total das termoelétricas, e se você tirar essa garantia física total das termoelétricas da garantia física sistêmica, que se calculou aqui, aí você vai ter a garantia física total das suas hidrelétricas. Tá? Finalmente, o que você faz é repartir a garantia física total dessas hidrelétricas de acordo com as energias firmes dessas hidrelétricas. E aí, só um novo parêntese: energia firme da hidrelétrica é a contribuição que aquela hidrelétrica dá numa nova simulação energética. Então, se faz uma nova simulação com um modelo a usinas individualizadas. Você usa o período crítico de afluências, um período entre 1951 e 56, e aí você calcula quanto que cada usina gerou em média, tá? Correspondente ao conjunto total de hidrelétricas. E aí você tem um novo fator que você utiliza para repartir essa garantia física total das hidrelétricas. Por que tem essa conta toda aqui? É pelo fato que o modelo New Wave, que é utilizado para calcular a garantia física,
ele não representa as usinas hidrelétricas de forma individualizada, ele representa essas usinas de forma equivalente, através de reservatórios equivalentes. Então, você junta várias usinas num grande reservatório para poder simular o seu sistema, de modo a simplificar o problema que você está resolvendo. Só que aí, quando você quer a garantia física individualizada, você tem que, de alguma forma, repartir isso, tá bom? Então, assim, em linhas gerais, se você tivesse todas as usinas individualizadas, você poderia, por exemplo, fazer um passo semelhante ao que está aqui para as termoelétricas, para todas as hidrelétricas, e aí sim obter uma garantia física individual. Tá? Para as fontes não despachadas, e aí não despachadas centralizadamente, aí tem uma especificidade para cada tipo de usina, tipo 2, tipo 3, etc. Mas, assim, só para dar uma visão geral, usinas fotovoltaicas, você usa o P50, tá bom? De um montante de certificado de energia anual que pode ser produzido, tá bom? Por essa usina. E eólicas é a mesma ideia utilizando pelo vento. Então, é uma estatística em cima de uma energia que pode ser produzida por aquela fonte. Isso é a garantia física individual desses empreendimentos. Comentários a respeito da garantia física. Tá? Primeiro deles, a garantia física, como eu já disse, ela é sistêmica. Tá? E por ser sistêmica, ela é um resultado que depende da sinergia entre as diferentes usinas do sistema. Tá bom? Ela depende da complementaridade entre as usinas do sistema e do quanto que você consegue efetivamente trocar energia entre esses diferentes recursos do seu sistema. Então, para isso a gente vai mostrar 4 situações aqui. Situação 1, a gente tem uma usina A, tá bom? E no sistema só tem essa usina A, e você quer calcular a garantia física desse sistema. O que você vai fazer? Você vai pegar essa usina A, vai modelar lá no seu modelo de despacho hidrotérmico, vai simular ela para 200 cenários, tá bom? Aí você vai calcular a garantia física total, que é a demanda que esse sistema pode atender, de modo que os critérios de garantia de suprimento sejam respeitados. Tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai calcular aqueles fatores. Primeira coisa, você vai calcular a parcela termoelétrica. Não tem nenhuma termoelétrica aqui, então a parcela termoelétrica é zero. Então a garantia física total das hidrelétricas é a própria garantia física do sistema. Aí você vai calcular os fatores de participação. Vai dar que o fator de participação é 1. Então, obviamente, a garantia física desse sistema é a própria garantia física dessa usina A. Tá? Ah, mas Rodrigo, nessa situação é óbvio. Mas é aí que começa a complicar. Na situação 2, a gente só duplicou essa usina A aqui e chamou ela de B, mas ela é igualzinha, tá bom? Aí a pergunta que vem, a garantia física do sistema 2 é igual a mais B, que é igual a 2A? E a resposta é não, tá? Por quê? Essas duas usinas, elas estão conectadas a uma mesma rede de transmissão. Significa que eu posso, virtualmente, trocar energia, na verdade, virtualmente não, fisicamente, ela está conectada. Eu posso trocar energia produzida na usina A para a usina B e da usina B para a usina A e, desse modo, atender uma demanda maior do que eu atenderia com cada uma delas individualmente, né, se eu dobrar isso. Tá? Terceira situação. A gente tem as usinas A e B em cascata. Aí a pergunta, a garantia física de 3 é igual à garantia física de 2? É menor? A garantia física do sistema 3 também é maior. E a razão para isso é que, além dessas duas usinas estarem conectadas ao mesmo sistema de transmissão, então elas já podem trocar energia entre si, você ainda tem um acoplamento físico. A água que passa em A e que é defluída em A, ela também passa em B. Então, você tem ainda o efeito da produção acumulada dessa cascata. Tudo que você produzir aqui, fatalmente, você vai acabar produzindo ou, no limite, vertendo, mas vertimento não interessa, você vai acabar turbinando também em B.
Então, você tem esse efeito do acoplamento entre as usinas, aumentando a garantia física desse sistema. E a situação 4, que eu quero imaginar, é a seguinte: imagina que você tem uma usina termoelétrica C, onde essa usina C ela tem uma garantia física C calculada só para ela. Imagina que ela está nessa situação 1 aqui, só essa usina C, e você calculou a garantia física só dela. Então, a garantia física do sistema 4 ela vai ser igual à garantia física do sistema 3, mais a garantia física da usina C, que você calculou individualmente? Também não. A garantia física do sistema 4 vai ser maior do que esse valor, tá? E a razão para isso é que essa termoelétrica ela pode ter um perfil, por exemplo, complementar que ao de produção dessa cascata. E aí, como isso tudo está conectado no mesmo sistema de transmissão, você pode trocar energia entre essas fontes e assim ter um atendimento ainda maior, poder atender uma demanda ainda maior. Ou então você pode pensar nisso de uma outra forma. A termoelétrica ela serve, em última instância, como um backup para o que você não conseguir gerar com as hidrelétricas. Então, nas hidrelétricas, quando você tem um período de seca muito grande, pouca água, você tende a guardar mais água, tá bom? Para períodos futuros, porque você simplesmente não sabe o que vai acontecer, então você não quer chegar num volume tão baixo assim para que você tenha água para atender a demanda no futuro. Só que se você coloca uma termoelétrica, significa, em última instância, que você não precisa guardar tanta água assim, você pode guardar um pouquinho menos, porque você sabe, a menos que aquela termoelétrica tenha uma falha, né, ela vai explodir, a menos que essa termoelétrica vá explodir, você sabe que você pode contar com ela para atender essa demanda. Tá? Então, essa é um pouco da intuição aí no cálculo da garantia física. E você pode ter diversos exercícios assim, só para pensar no que ela significa. Outros comentários a respeito. O primeiro delas é que a garantia física ela não é exatamente física. Tá? Como eu disse, ela tem um caráter econômico por detrás, porque só pelo simples fato de você ver que o custo marginal da operação entra, tá, no cálculo da garantia física. E a garantia física ela também não é garantida. Não necessariamente é possível cumprir a garantia física no tempo todo. E se você olhar, isso aqui é exatamente o que está neste gráfico aqui, onde o que está sendo mostrado é o seguinte: a linha tracejada preta é a garantia física chamada FLET, tá? Das usinas que compõem o MRE, as grandes hidrelétricas do Brasil, e a área azul é a geração que essas usinas efetivamente tiveram, isso dados da CCE, tá bom? E essa área aqui em vermelho é justamente a diferença entre essas duas grandezas. Ou seja, nesse período aqui, você vê que apenas em 2 ocasiões, eu não tenho certeza se aqui são 2 meses ou um só, eu acho que é 1 mês só, e aqui a gente teve períodos onde a geração estava maior ou igual que a garantia física flat. Tá? Outro comentário é que a garantia física, por si só, ela não atende a todos os critérios, a todas as dimensões da segurança de suprimento. A garantia física, se você pensar no que a gente acabou de dizer, que eu acabei de falar para vocês, ela é definida, ela é uma métrica definida com base em uma simulação energética. Significa que você não está ali olhando, por exemplo, para questões de flexibilidade operativa, de confiabilidade. A garantia física ela traz consigo um caráter muito mais da adequabilidade e do planejamento de longo prazo. Tá? E existe uma razão para essa garantia física ser da forma que ela é. E a razão é que, lá na reforma do modelo setorial brasileiro, lá nos inícios dos anos 2000, esse aqui foi o dado mais antigo que eu consegui achar lá no ANS, eu peguei de dezembro de 2006, tem até de janeiro, mas eu quis pegar o do fim do ano. A razão para isso é que, naquela época, a gente tinha um sistema que era restrito em energia, o que significa o seguinte: o que importava como restrição era um montante de energia
que você conseguiria, por exemplo, transferir e armazenar no seu sistema entre meses diferentes. Era uma escala de tempo diferente da escala de tempo que a gente olha hoje, por exemplo, com rampas de carga líquida muito íngremes e etc. A questão disso tudo é que o sistema mudou e, por exemplo, aqui, só para dar uma ideia do que é a projeção do que vai ser a matriz do sistema elétrico brasileiro, né? Essa projeção vinda do ONS, do Plano da Operação Energética, o PEN 2020-24, tá? A projeção é que em 2024 a gente sai de uma matriz que era 83% de hidrelétricas, né? E com uma capacidade de armazenamento que era bastante expressiva com relação à carga, para uma matriz com cada vez mais outras fontes participando, notadamente a eólica e a solar entrando com bastante expressividade nessa matriz. E a hidrelétrica ainda com uma parcela muito grande, mas menor comparativamente do que o que se tinha até então. Tá? Só para dar um exemplo de um perfil de carga que a gente tem hoje no Brasil e como essas rampas de carga líquida que eu mencionei para vocês são realmente uma questão para se preocupar, e a razão pela qual esses problemas de adequabilidade, não só no Brasil, mas em outros países, por diferentes razões, em muitos casos, mas estão sendo cada vez mais discutidos e em vários países vêm sendo discutidos desde, por exemplo, o final dos anos 90. Esse aqui é um perfil de carga, perfil de balanço de demanda horário verificado no sistema, tá? Isso aqui para agosto desse ano, exatamente um mês atrás. E aqui a gente pode ver duas coisas, né? Primeiro, a gente tem ainda uma grande participação hidrelétrica, fazendo a modulação, né? O acompanhamento da demanda durante todo o momento, mas você vê uma parcela considerável, isso aqui nessa semana, olhando aqui de olho, deve um quinto mais ou menos da demanda, né? De participação de eólica e solar. Para detalhar um pouco mais, aqui o que a gente tem é o seguinte: se você fizer somando a eólica e a solar, né, fazendo um agregado dessas duas fontes, a gente tem, por exemplo, rampas de 4 gigawatts em algumas horas, 3 horas, 4 horas, ou então rampas de 6 gigawatts em 5, 6 horas, 4 gigawatts hora no agregado, ou 6 gigawatts, 6 gigawatts para a geração eólica, tá? E isso essa aqui nem são as maiores rampas já observadas no Brasil. Isso tem sido cada vez mais uma questão pertinente nas discussões e na necessidade por flexibilidade. Não se sabia naquela época que se teria um sistema, por exemplo, que hoje é dito restrito em energia e potência. A gente continua tendo essa característica de precisar transferir, se preocupar com a transferência de energia de um mês para o outro, de um mês para vários meses à frente, mas cada vez mais a gente tem que se preocupar com esse atendimento à ponta. E só para dar, e também com a rapidez que você consegue fazer esse atendimento. E só para dar um exemplo, vocês já viram aquela curva do pato, por exemplo, a Califórnia, que teve vários problemas de blackouts recentemente, eles têm uma matriz no estado que a participação solar é tipo uns 12 ou 13 gigawatts de capacidade instalada, se eu não estou enganado. A geração solar lá no estado, você pega o agregado, ela tem um perfil que é bastante até comportado. Ele tem uma rampa muito íngreme, rapidinho, no início do dia, né? Aí ele mais ou menos vai subindo, mas se mantém meio que no platô, começa a cair, e quando cai, cai de uma vezada só. E ele cai de uma vezada só, essa rampa se dá justamente no momento onde a demanda está aumentando, que é hoje lá na Califórnia, o pico é por volta entre as 19 e 21 horas. E quando isso acontece, essa queda da solar, ela acaba por aumentar ainda mais o pescoço daquela curva do pato.
E esse pescoço hoje, o recorde está em 15 gigawatts, tá? Uma rampa de 15 gigawatts em 2 horas, 3 horas. Então, é um grande problema lá. Por exemplo, não é tão grande quanto o que a gente tem aqui, mas é só para dar uma ideia de que esses problemas são mundo afora. E dito isso tudo, eu vou dar um minutinho aqui e perguntar para o Bruno se tem alguma coisa que não ficou claro, que se tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou bem explicado. Por favor, Bruno. Acho que ficou bom, Rodrigo. Excelente abordagem, excelente explicação. E bem Beleza. verdade, é um tópico bem difícil, né? Não é, ele exige um estudo maior também, mas você conseguiu resumir de uma boa forma. Beleza. Tem alguma dúvida aí do Q&A? Não, Alguma coisa? Não? alguém tem alguma dúvida aí para até aqui? Não, acho que não. Não, então beleza. Então vamos embora. Vamos lá. Então tá bom. Agora a gente faz um corte nessa apresentação, a gente passa para diferentes desenhos de modelo de mercado, tá? E na parte 3 a gente vai juntar essas duas coisas. Tá? Primeiro desenho de modelo de mercado que a gente tem é um modelo verticalizado, tá? E isso surgiu, tá bom? Lá no finalzinho do século XIX, isso 1881, 82, com a General Electric, do Thomas Edison. E, principalmente, o Thomas Edison é um nome que a gente lembra muito, mas um nome que realmente está por detrás desse modelo verticalizado e muito das ideias por detrás desse modelo verticalizado é um nome chamado Samuel Insull. Samuel normal, Insull é I-N-S-U-L-L. Depois vocês podem pesquisar a história dele com o Thomas Edison, eles até brigaram, porque o Samuel Insull, em um determinado momento, ele foi ficando tão importante na GE que ele ia ser vice-presidente, mas ele queria, na verdade, era ser nomeado presidente. Aí o Thomas Edison, pelo jeito, não quis nomear ele presidente, então o Samuel ficou meio pistola e saiu e foi para Chicago Edison. Mas a ideia, basicamente, e o porquê que esse modelo aqui é importante, é que ele foi a base dos setores elétricos ao redor do mundo, dos sistemas de potência durante muito tempo, basicamente durante 100 anos. Tá? A ideia desse modelo é você tem uma única empresa que controla todos os elos. Vou tentar pegar o pointer aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo o pointer aí, Bruno? Beleza? Ok. Então, você tem uma única empresa controlando todos os elos da cadeia produtiva, da geração, transmissão, distribuição até chegar no consumidor. Uma curiosidade é que naquela época, lá com a General Electric, na verdade eles controlavam até uma parte aqui, porque eles, além de fabricar a lâmpada, fabricavam também os fios e faziam a instalação elétrica. Então, se tivesse que trocar uma lâmpada, não tinha uma lâmpada na padaria do lado da sua casa. Você tinha que pedir para a General Electric trocar a lâmpada da sua casa. Então, isso aqui era operado como um monopólio em toda a cadeia. Tá? E a razão de ser para isso são as fortes economias de escala que existem nesses setores, tá bom? Especialmente existem na transmissão e na distribuição, mas era também pensado que existia na geração. E quando você tem uma atividade com uma característica muito forte de economia de escala, o que o Samuel falou lá em 1881 é o seguinte: olha, não vale a pena ter dois concorrentes desempenhando essa mesma atividade, não é eficiente para o consumidor. Eu estaria criando um custo adicional para o consumidor se eu colocar duas empresas competindo. E isso é verdade até hoje na transmissão e na distribuição, simplesmente pelo fato que você pensar o seguinte: imagina que você tivesse um poste da CEMIG, um poste da CPFL, da Energisa e da Light passando em frente à sua casa, cada um com 4 transformadores para você escolher qual que você ia querer utilizar. Não faz muito sentido. E essa é a razão pela qual esse sistema era verticalizado. Tá? E como que isso aqui era remunerado, no final das contas, era por uma receita regulada. Tá? Então, você tinha um agente regulador tentando adivinhar quanto que fiscalizando e tentando
fiscalizando os custos de operação dessa atividade aqui toda, estabelecendo uma taxa de retorno justa, tentando meio que adivinhar quanto que ele poderia dar de retorno para esse agente aqui desempenhar esse serviço, tá bom? E aí tem outros esquemas, por exemplo, tarifa de desempenho, que aí, no final das contas, você vai abaixando a remuneração a cada ano do agente regulado para tentar, no final das contas, abaixar o preço do serviço, mas essa é a ideia geral, tá? A remuneração desse serviço aqui você dá através de uma fórmula, tá bom? E, no final das contas, o que você faz é cobrar essa remuneração do consumidor. Isso aqui é o que se chama de serviço pelo custo, tá? Você vai e cobra do consumidor uma tarifa regulada, tá? Então, passando 100 anos, como eu já disse, em 1982, tá? Porque a minha seta não está funcionando. Agora foi. Passando 100 anos, em 1982, o que a gente teve foi, no Chile, o início dos movimentos de liberalização, de desregulamentação. Eu não gosto muito dessa palavra, mas de liberalização dos setores elétricos ao redor do mundo. Começou lá no Chile, na época, na ditadura do Pinochet, com os Chicago Boys. Eu não tenho exatamente a informação de quem foram as pessoas que capitanearam essa liberalização lá e quais foram as razões lá, mas esse mesmo movimento passou para outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a razão deles terem feito essa liberalização em 1990 foi por conta de más decisões de investimento na expansão da geração, que acabaram por aumentar muito as tarifas, e isso meio que deixou o pessoal meio bravo, e eles quiseram liberar a competição na geração. E a ideia de liberar a competição na geração é você trazer, no final das contas, eficiência do processo competitivo de mercado para esse esquema, né? A tarifa que seja cobrada lá do consumidor final seja menor. Nesse esquema aqui, os geradores competem no mercado atacadista de energia, a transmissão continua sendo regulada como monopólio natural, serviço pelo custo, uma taxa de retorno em cima dos seus serviços prestados, e a distribuição também. E a distribuição cobra ainda uma tarifa regulada dos consumidores que continuam no esquema regulado, tá? Continuam consumidores ativos. A outra evolução desse modelo é você liberar a competição também no nível varejista, que é um nível que efetivamente chega no consumidor. E o racional para isso é o mesmo, é você inserir a competição para trazer os preços próximos dos custos de operação de cada um dos agentes e incentivar a inovação para, no final das contas, você tentar aumentar a qualidade de serviço e abaixar o preço para o consumidor. Ainda assim, a distribuição ser um monopólio natural, assim como a transmissão, continua com serviços regulados em áreas de concessão, por exemplo, como é aqui no Brasil. Tá? E esses três modelos, eles permeiam até hoje, tá? Nos Estados Unidos, você tem os três modelos ou variações desses modelos com algumas nuances em comum em estados diferentes. Então, às vezes, você tem um estado do lado do outro que um é totalmente regulado, com utilities, né, as chamadas empresas, às vezes, municipais ou mesmo estaduais, e um estado do lado onde é tudo competitivo com, por exemplo, o mercado de consumidores livres. Tá? Então, isso acontece. Só para dar uma ideia, assim, em geral, a Europa tem basicamente, acho que todos os países têm competição na geração e vários países têm a possibilidade de competição no varejo, tá bom? Nos Estados Unidos você tem basicamente esses três
modelos aqui funcionando, tá? Atualmente. E o modelo que a gente tem no Brasil hoje é a transição desses modelos 2 e 3, tá bom? Você nem abriu totalmente a competição no varejo, mas você começou a inserir essa competição, tá? Então, a diferença que tem para o modelo 2 é que esses geradores, e aqui faltou a figura do comercializador, né? Esses geradores podem acessar o consumidor final, o consumidor livre, tá bom? Através de preços de energia diferentes dessas tarifas reguladas, tá bom? E esses consumidores aqui, todos, eles convivem basicamente no mesmo sistema, né? Eles estão conectados, no final das contas, ao mesmo sistema elétrico, mas existe uma diferença no ambiente de mercado que eles se encontram, tá? E é isso que tem no Brasil hoje. Qual é a implicação, né, dessa separação? Como é que isso funciona? E qual que é a relação disso com a garantia física? Então, desse lado de cá, a gente tem o mercado regulado, que são aqueles consumidores cativos, tá? Esses consumidores, eles contratam energia. Na verdade, quem contrata energia por eles são as distribuidoras, através de leilões regulados, tá? Organizados pelo governo, onde o planejador central, o governo, determina as diretrizes do que tem que ser contratado nesse leilão. Como essas distribuidoras precisam contratar 100% da sua carga, elas têm que contratar o que o governo diz para elas contratarem, tá bom? Então, o governo organiza esse leilão, determina quais são as diretrizes, faz o rateio e as distribuidoras têm que contratar. Do lado de cá, a gente tem o mercado livre, onde a contratação é entre geradores, consumidores livres e comercializadores, tá bom? E aqui, a contratação, ela não depende das diretrizes do planejador central, tá? Nesse lado de cá, a gente também tem um critério de garantia, que é a média móvel desse lastro aí durante os 12 meses, tá? Em ambos os casos, os geradores não podem vender em contratos mais que a sua garantia física. E o ponto central aqui, que a gente finalmente chega, é que um mesmo contrato é utilizado para contratar tanto energia quanto o lastro, a segurança de suprimento. Então, significa o seguinte, se eu sou um consumidor, independente se eu estou no lado da distribuidora ou no lado do consumidor livre. Se eu quero consumir 10 megawatt-hora, eu faço um contrato, eu quero esquentar meu chuveiro usando 10 megawatt-hora. Eu faço um contrato de 10 megawatt-hora equivalente de garantia física. E esse contrato, em teoria, ele serve para duas coisas. Uma, ele vai garantir que eu posso consumir aquela energia e que eu não vou ficar exposto no mercado spot, as liquidações do mercado spot. Dois, ele garante que eu vou ter a segurança de suprimento que eu, em teoria, que eu paguei por essa segurança de suprimento, por esse laço, tá bom? E o que a gente vai ver é que essa organização de mercado, do jeito que está hoje, na verdade, ela tem implicações maiores nessa parte da contratação da segurança de suprimento. Tá? Então, bom, parando aqui a parte 3, tem alguma pergunta aí, Bruno? Antes de entrar na parte 3? Não, Bastante não. assunto? Não, Também não? Tá, joia. Se Tem tiver no três- final tem da três parte 3, perguntas. tem sim, desculpa. pode falar. 3 perguntas. É verdade, desculpa. Eu puxei aqui e não apareceu. Tá bom. Vamos lá. Jorge está perguntando aqui, Rodrigo, voltando um pouco, poderíamos dizer, então, que o que a gente vende, o que a gente vende não é uma garantia física, mas sim uma incerteza que é corrigida pela MRE para o cumprimento do contrato? Uma incerteza que é corrigida pelo MRE para o cumprimento do contrato. Para as usinas hidrelétricas, a produção delas é rateada de acordo com o MRE, né, com os fatores do MRE. Então,
Uma usina, ela assume uma usina hidrelétrica, ela assume um compromisso no montante, por exemplo, da sua garantia física, mas o montante de energia que ela vai ter efetivamente para liquidá-la no seu contrato, ela vem desse rateio do MRE. Tá? O Henrique pergunta aqui, boa noite, com relação à garantia física, uma vez que é desejo realizar um empreendimento em uma usina hidrelétrica, quem calcula a garantia física? Ou seja, a usina não construída, essa é a primeira pergunta. Uhum. Boa pergunta, eu diria que é a ANEEL, mas talvez Exatamente. seja a EPE. É isso aí. Provavelmente não. Isso. A ANEEL tem um procedimento uma regulamentação da ANEEL, é isso. E a segunda pergunta, existe uma metodologia padrão de cálculo para a P50 da usina solar que foi mencionada? Tem definido lá naquela portaria. Tá citado, né, Rodrigo? Tá citado lá. Na Tá barra citado lá. do slide, não é isso? Eu vi lá. Isso, e no final também nas referências tem lá os detalhes maiores. E outras referências dentro daquela mesma portaria. Tá Perfeito. bom? Jorge está satisfeito. Tranquilo. O Márcio Barbosa pediu para repetir as diferenças entre os modelos 2 e 3. Claro. Eu volto rapidinho. Verdade. Diferença entre o modelo 2 e 3, basicamente, é que você tem, no modelo 2, um consumidor regulado, e no modelo 3 você tem o consumidor que ele pode escolher continuar na distribuidora ou ele pode acessar o gerador. O consumidor é livre e a distribuidora é uma das opções que esse consumidor tem. Então, você pode ter aqui comercializadores, tá? Que vão comprar essa energia do gerador e vão entregar no consumidor. Você pode ter o consumidor acessando esse gerador, ou você pode ter esse consumidor, por exemplo, querendo continuar na distribuidora. É até uma coisa que acontece no Reino Unido hoje, lá os consumidores são livres, mas muita gente simplesmente não quer migrar, tá? Não quer. Fica na distribuidora porque é mais cômodo, tá? Ou seja, né, Rodrigo? O consumidor residencial também pode escolher, né? A gente poderia resumir assim, qualquer um pode escolher. Sim. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que o Brasil, só complementando, aproveitando, Rodrigo, por isso que o Brasil está na transição, né? A gente tem grandes consumidores que podem escolher e nós, vamos dizer assim, os consumidores menorzinhos, não podemos essa escolha. Por isso que o Brasil é transição, como o Rodrigo comentou, que o Brasil é transição 2 para 3. Isso aí. Bom, então, entrando na terceira parte, finalmente, o que é o lastro e o que é energia, tá? O lastro é aquele montante de carga que você pode atender com segurança, e isso acontece simplesmente em decorrência do compromisso que o gerador assume com você de existir e estar disponível quando você precisar dele, com base em determinados níveis de qualidade, tá bom? A energia é a própria energia, é a energia que realiza trabalho, que esquenta o seu chuveiro, que liga o computador, liga o seu roteador, etc. Como é que isso se relaciona com a organização de mercado que a gente tem hoje e aquele slide que eu mostrei logo antes de entrar na parte 3? Novamente, do lado de cá, a gente tem o mercado regulado, tá? Onde os leilões são direcionados pelo planejador central para atender às necessidades do sistema, tá bom? O que você tem aqui desse lado é uma concentração de custos do atendimento à segurança de suprimento em um segmento do seu mercado de energia elétrica, tá bom? Que não tem autonomia total para migrar para o outro lado. Só lembrando, nem todo que está no mercado regulado pode migrar para o mercado livre. Você tem um limite de migração. Consumidores hoje menores, com uma carga menor que 2 megawatts, não podem migrar para o mercado livre, exceto aqueles que pegam energia de fonte incentivada. Aí tem um limite mais baixo, mas você tem uma barreira entre o mercado regulado e o mercado livre.
Por outro lado, no mercado livre, o que vale é a lógica econômica, é o dinheiro por megawatt-hora de cada projeto. Pela solução de mercado, são selecionados os projetos com o menor custo, né? Só que esse custo por megawatt-hora, né, ele está baseado em um critério de garantia física que não incorpora, como a gente viu anteriormente, as diferentes dimensões da garantia de suprimento. Então, se o sistema precisa contratar uma termoelétrica de base para dar confiabilidade suficiente para operar com um monte de eólica e solar, você consegue contratar essa termoelétrica de base aqui. Mas você não viabiliza essa termoelétrica de base aqui por conta do custo por megawatt-hora, tá bom? E essa junto com essa necessidade de que a contratação todo o consumo tem que estar contratado, acaba criando essa situação de concentração de custos em um lado do mercado, tá bom? Qual que é a implicação disso, né? Até o momento isso funcionou. Então esse slide aqui ele podia ter um outro subtítulo que seria assim: a razão de ser assim 2, tá bom? E a razão de ser assim, esses números aqui, eu roubei, eles são totalmente chutados, o próprio José Rosenblatt falou isso, mas eu roubei do Zé, então se alguém quiser brigar, brigue com ele, não comigo. A razão para isso é, uma prevalência do ACR, tá bom? Viabilizando a financiabilidade de atendimento de grande parte da demanda, tá? 70%, podia ser 80%, tá bom? Grande parte da demanda, orientando os tipos de projeto que entram nos leilões, tá? Contratados pelo ACR, e o ACR fica com essa parcela desses custos, desses leilões. Isso não é isonômico, não é na palavra em inglês seria equitable, mas é aceitável, né? Você consegue sobreviver com essa alocação de custos, tá bom? Todos os consumidores, no caso ACL e ACR, são atendidos pela mesma segurança de suprimento, eles estão conectados à mesma rede, tá? E isso era suportável, e você pode até imaginar em algumas razões para fazer isso, por exemplo, que na época você queria fomentar o início de um mercado livre de energia, ou queria fomentar um mercado que conseguisse garantir a inserção de outras fontes, ou algo do tipo, tá? No futuro, no entanto, isso não vai funcionar mais. Ou então, esse slide também podia ter um outro subtítulo, que seria o problema da espiral da morte, que é o seguinte: à medida que o ACL vai aumentando, que essa barreira entre os dois mercados vai sendo afrouxada com a abertura do mercado, né, que se chama o rebaixamento do limite para que possa migrar desse lado para esse lado, o que vai acontecendo é que a parcela do ACR, que antes era muito grande, vai cada vez mais diminuindo até chegar em algum momento onde o ACL vai ser prevalente, tá? E no final das contas, cada vez mais que você tem consumidores migrando desse lado para esse lado, e cada vez mais que você adiciona fontes no sistema que requerem, que têm requisitos de flexibilidade, confiabilidade cada vez maiores, fontes intermitentes, você tem um duplo efeito aí, porque você não só aumenta a necessidade de garantia de suprimento, né, de segurança de suprimento na sua expansão, mas também você diminui a base de mercado onde esse custo está alocado. Então, o custo per capita, por cabeça mesmo, desse mercado aqui, dessa segurança de suprimento, acaba aumentando. E, na medida que esse custo aumenta, aumenta justamente o incentivo para continuar se passando desse lado para esse lado. No final das contas, você chega numa situação que é insustentável, porque quem vai ficar do lado de cá simplesmente não consegue pagar mais, porque ficou caro demais. Então, esse é o problema da espiral da morte, que é conhecido na teoria econômica, em vários outros setores, e é essa
a implicação conceitual dessa diferença na alocação dos custos. Tá? Bom, por fim, passando aqui para, já estamos acabando, para a separação de laço e energia em si. Tá? Como que é a proposta atual de separação? Tá? O modelo atual que a gente tem é o seguinte, a gente tem um contrato de energia e laço, a gente já disse que esse contrato, dentro desse contrato, estão as duas coisas, você tanto contrata a sua demanda, que você quer os seus 10 megawatt-hora lá para esquentar o seu chuveiro, e junto com eles, a reboque, vem 10 megawatt-hora de garantia física, que, na base do nosso modelo setorial atual, seriam responsáveis por garantir a sua segurança de suprimento. Tá? O Mercado Livre contrata esses contratos de modo bilateral, tá? Pagando R$1 por megawatt-hora. O mercado regulado contrata através das distribuidoras nos leilões centralizados, também pagando R$1 por megawatt-hora. O modelo que se está propondo, conceitualmente, é o seguinte: você dividiria essa parcela do lastro entre todos os consumidores, tá bom? Então, todo mundo paga pelo lastro, tá? E eu já vou falar o que seriam esses lastros de energia e capacidade, em leilões centralizados, onde o governo determina as diretrizes do que vai ser contratado nesse leilão. O mercado regulado continua comprando energia, por exemplo, em leilões centralizados, pagando R$1 por megawatt-hora, e o Mercado Livre continua comprando energia por contratações bilaterais, pagando R$1 por megawatt-hora. Tá? O que seria esse laço de energia? O laço de energia é a própria, por exemplo, a própria garantia física. Esse laço de capacidade ainda está em discussão, mas a ideia aqui é que, desse lado, você tem uma garantia de que você vai conseguir entregar um montante de energia em um período de tempo. Então, a gente que é da engenharia, pensa que aqui é integral, tá bom? Aqui você está preocupado com uma integral, e aqui você está preocupado com um período de tempo menor, tá? Você está preocupado mais com a capacidade de um determinado recurso de estar disponível quando você precisar dele, tá? Então, existem diferentes formas de fazer isso e está sendo discutido como que realmente será feito, tá? A energia seria o contrato que você compra para se proteger das variações no mercado spot e, novamente, o lastro sendo pago por todos os consumidores. A segurança de suprimento ela é um bem comum. Todo mundo usufrui da segurança de suprimento. Tá? Então, todos os consumidores pagariam por ela. Como que seria a separação do laço e energia, né? E aqui primeiro a gente passa conceitualmente pelo que seria um sistema, um regime de transição, um regime transitório, tá? Então, esquece isso aqui por enquanto. O que você tem hoje é o seguinte: você tem um consumidor que paga R$1 por megawatt-hora por um contrato já firmado, tá? Esse contrato está firmado. Então, imagina que isso aqui é, sei lá, Magazine Luiza, tá bom? MGLU 3. Magazine Luiza paga R$150 o megawatt-hora para uma PCH, tá bom? Aí vamos supor que virou a chave e separou o laço de energia amanhã. A partir de amanhã, o que vai acontecer com esse contrato de Magazine Luiza 3? A ideia é nada. Nada vai acontecer com esse contrato já firmado, que está em vigor, com respeito aos valores que são pagos e recebidos. Aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, então o que mudou? Nada mudou. No final das contas, o Magazine Luiza não vai ver mudança nenhuma. E isso está absolutamente correto, dado que esse era um contrato já firmado, tá bom? Então, do ponto de vista desse consumidor, tudo continua como estava. No entanto, você faria a separação desse contrato virtualmente, por exemplo, no que seria a parcela de energia, no que seria a parcela de laço de energia e a parcela de laço de capacidade. Então, aqui eu falei para 150, só para dar um exemplo, tá? Essas proporções totalmente chutadas de novo.
Se aqui fosse 150, imagina que vem 90 para cá, aí sobrou 60, vem 40 para cá e 20 para cá, tá bom? Aí também as unidades estão diferentes, mas só para ter uma ideia. E aí, quando esse contrato fosse ser renovado, aí sim, esse contrato deixou de existir, e quando o Magazine Luiza fosse contratar novamente energia, aí sim, teria que contratar energia e lastro a partir desse momento, depois da separação. Tá? Como que seria essa dinâmica num regime permanente, né? Depois da separação e passada toda essa transição de contratos que são existentes no modelo atual e estão migrando para o novo modelo. Aí é aquela figura que a gente já mostrou, tá bom? Mercado livre e mercado regulado, contratando energia, na forma bilateral ou de leilões centralizados, e todo mundo, todos os consumidores, mercado regulado e livre, contratando lastro, por exemplo, em leilões centralizados. Tá? E aqui alguns comentários a respeito dessa que a gente fez. O segundo é que o lastro, por exemplo, pagamento por ano para essa usina, pelo fato dela existir e contribuir para a segurança de suprimento com qualidade. Tá? E para pensar, né, para ficar na cabeça que se no limite todos os consumidores, todo mundo paga pelo lastro, tá bom? Se essa divisão aqui é feita de forma justa, no final das contas, o que você... No final das contas, a energia ela pode ser comprada em qualquer um dos dois ambientes, tá bom? E o que vai mandar é a competitividade desse custo por megawatt-hora. Tá? Bom, por fim, aqui a gente já está terminando. Onde é que esse assunto surgiu e onde é que esse assunto é discutido hoje? Ele surgiu em 2017, tá? Na consulta pública número 33 do Ministério de Minas e Energia, e hoje ele é levado, né, capitaneado pelo Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico, tá? E vocês podem ter mais detalhes dessas discussões nesses dois projetos de lei aqui, o 232 e o 1917, estão aqui com os links para vocês. Várias coisas a gente não falou nessa apresentação de propósito, são muitos detalhes, e eu sugiro para vocês olharem, dentre essas apresentações que estão aqui nas referências, mas sugiro vocês olharem tudo, mas se fosse para começar por algum lugar, eu sugeriria essa direção aqui. Começa pela apresentação do Zé, que é bastante didática, bastante resumida e que entra nos detalhes. Então, essa apresentação foi feita no segundo workshop de Lastro e Energia do Ministério de Minas e Energia, está no YouTube, tem o link nas referências. Teve o webinar de contratação de potência do Bernardo e do Gabriel lá da PSR, tá bom? Também tem o link e o PDF na referência, e o webinar de modernização, esse sim, de modernização do setor elétrico, e eles entram em todos os temas da modernização do pessoal do regulatório lá da PSR, a André, o Jairo, a Monique e a Paula, tá? Que foi feito há pouco tempo atrás, talvez alguns de vocês tenham acompanhado aí no YouTube da PSR já, tá? E também o que a gente não falou é o que seria uma parte 5, porque ia ficar muito extensa a apresentação, o que seria o lastro pelo mundo, fica para as apresentações aí, se alguém se interessar, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para apresentar, eu passei até 10 minutos aí, peço desculpas, mas espero que tenha sido informativo e vamos para as perguntas aí, se tiverem. Obrigado, Rodrigo. Excelente abordagem para tentar resumir o setor, que é muito complicado, né? Explicar em 45 minutos ou uma hora que seja, né? O setor todo, dar esse embasamento não é fácil, mas você conseguiu fazer de uma forma bem interessante, né? Vamos a algumas perguntas, ficou faltando uma do Antônio Carlos, tá, Rodrigo? Lá daquela parte, na hora eu não vi. Ele perguntou o seguinte: na prática, a pergunta é bem interessante, né? Que dá um nó na cabeça quando a gente começa a pensar nisso. Né?
Na prática, como escolher o distribuidor se o fio que chega na sua casa for um só? Então, ela já está pensando como residencial, né? Aham. Essa é uma pergunta boa e tem uma discussão, assim, o nome dessa discussão no mundo todo é Distribution e Retailing, separação de Distribution e Retailing, que seria separação do serviço da distribuidora de levar energia até a sua casa, da separação do serviço de comercializar, de te vender essa energia de fato, tá? E aí, novamente, a tentativa de você inserir competição aonde a competição pode ser inserida. A atividade de vender a energia de fato, ela é competitiva, mas a atividade de levar a energia até a sua casa, de botar o poste lá e os cabos, ela é um monopólio natural, tá? No Brasil, isso novamente tem um novo nome, que é a separação de fio e energia, que a gente nem tocou aqui, tá bom? E só para dar, assim, não deixar sem resposta nenhuma, dar algum comentário nisso, a discussão ela está ainda um tanto quanto embrionária no Brasil, mas está aparecendo cada vez mais. E uma das ideias é que hoje as distribuidoras elas têm um grande dispêndio de esforço, inteligência interna e tempo na atividade de comercialização que, no final das contas, não gera uma receita para ela, porque a remuneração dela, se eu posso assim dizer, ela está relacionada ao custo de capital e a taxa de retorno que ela pode ter no seu negócio. E a comercialização ela não entra nessa conta. Tá? Então, ela acaba tendo um grande dispêndio de investimento para não ter um retorno. E, por outro lado, você quer também, com cada vez mais a abertura de mercado, poder justamente separar essas duas atividades, mas é uma discussão aí que precisava de mais de eu estudar mais também para trazer mais detalhes para vocês. Só complementando, né, Rodrigo, também, um exemplo legal é do consumidor livre atual, né? Ele recebe duas contas. Ele recebe a conta vamos dizer que ele que ele está conectado na transmissão direto. Ele recebe uma conta do fio, né, que é da transmissão, e recebe uma conta e ele paga a conta lá da energia que ele contratou direto ao consumidor. Então, o fio é regulado, a ANEEL que vai determinar qual é o custo compartilhado pelo uso do sistema, né? E a energia ele corre atrás, já que ele é consumidor livre, né? Seria uma boa ideia. Então, a ideia é tentar transmitir isso para a distribuição também, tá? Então, vamos lá, seguindo as perguntas aqui. Então, qual a relação, o William fez uma pergunta, qual a relação entre o valor do lastro e a garantia física? Entre o valor do lastro e a garantia física. Na proposta inicial da CP33, o lastro ele tinha uma dimensão só. Ele não tinha essa divisão entre lastro de capacidade e lastro de energia, e o lastro seria, por exemplo, especificamente a garantia física. Atualmente, o que a gente tem é que o lastro de energia seria a garantia física, igualzinho, e aí o lastro de capacidade é que ainda está para ser definido. O Yuri pergunta, boa noite, o lastro é igual ao custo de disponibilidade? Não, o lastro está não custo de disponibilidade. O lastro está relacionado com a capacidade, tem que escolher as palavras muito bem aqui, porque eu já ia falar capacidade, com a habilidade de um recurso de estar disponível quando você precisa dele e de contribuir para a segurança de suprimento nas suas diferentes dimensões. E no limite, você pode valorar quantas coisas dentro desse lastro. Mas a recomendação é que se comece de uma forma simples, no caso, estamos discutindo com duas dimensões, uma de capacidade e uma de energia, mas que essa regra, isso faltou falar nos slides, essa regra permitiria que se incluísse diferentes componentes desse lastro ao longo do tempo, à medida que fossem julgadas necessárias. Uma outra pergunta do Marcelo. Parabéns pela divulgação do tema tão importante ao setor. Na visão, como o risco eólico no sim,
assumido pelos geradores eólicos, diluído no montante total de geração ou ainda compartilhado entre todos os agentes? Pode repetir, por favor, Bruno? Cortou aqui para mim. Sim. Na visão da PSR, como deve ser o tratamento do risco eólico no SIM? Assumido pelos geradores eólicos, ou seja, assumido pelos geradores eólicos, diluído no montante total de geração, ou ainda compartilhado entre todos os agentes? Não sei a visão da PSR, precisaria ter um consenso aqui para votar e dizer. Minha opinião não. O que eu já vi em outros mercados é, por exemplo, o risco ser do agente, e tem, por exemplo, Califórnia tem contratos take or pay para eólicas. Então, por exemplo, o operador adora esses contratos take or pay, porque esses eólicos, por exemplo, eles podem ser, eles se voluntarizam mais a serem importados por conta dessa característica do contrato lá. É uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo, contrato take or pay para eólica, até onde eu sei. Posso estar falando besteira, mas não tem. Mas posição da PSR, não sei. Tem uma outra pergunta aqui, acho que uma colocação do João Pedro, é porque cortou, né, João Pedro? Não sei se está até cortado aqui um pouquinho, mas de certa forma, acho que o PLS 232 propõe uma contratação de lastro por um mecanismo de capacidade baseado em preço onde todo mundo paga, pagamento por capacidade, porém existe a alternativa de contratação de lastro por um mecanismo de capacidade baseado em quantidade, onde se contrata apenas o que falta, lastro marginal. Na sua opinião, qual seria a forma mais eficiente no quesito de alocação de risco? Tem a ver com a anterior, né? Tem a ver com o anterior. Sinceramente, no detalhe, eu não sei dar essa resposta, qual seria mais eficiente. Eu vou dizer o seguinte, é importante que todos paguem por esse lastro e que ele seja alocado de forma justa, para que você elimine essa diferença de alocação de custos. A forma como vai se fazer isso tem muito detalhe envolvido e aí realmente precisa se debruçar sobre eles para poder precisar como que seria feito. Inclusive, até no melhor do meu conhecimento, os diferentes projetos têm diferenças entre si. E, por exemplo, essa discussão vai evoluindo, até mesmo o consenso do setor pode até acabar mudando à medida que esses projetos vão andando sobre como que isso vai ser feito. Por exemplo, naquele workshop que eu citei, você tinha lá a Times Energia participando, o Thiago Barros, que foi da ANEEL, e, por exemplo, o Rosenblatt, você pega as propostas dos três, são diferentes. Tá? Então, diferentes formas de tratar esses detalhes e essa alocação de riscos entre os agentes. A Fernanda, obrigado, Rodrigo. A Fernanda fala, muito boa apresentação, parabéns e obrigada. Vou ressaltar aqui no agradecimento. Rômulo, é possível estimar o valor do lastro de energia em reais por megawatt-hora? Já li alguns Energy Reports e PSR, mas eram 2016 e 2009, e pode ter alterado. Eu não tenho um número aqui para trazer, mas é possível calcular. Vai ter que ser calculado. Sendo separado, vai ter que ser calculado. A ideia é justamente que esse laço seja equivalente no montante à garantia física, o quanto exatamente que vai ser dividido para cada parcela dependeria da fonte, no caso até, né? Então, não tem um valor aqui para precisar. Uma outra pergunta, Rodrigo, obrigado. Uma outra pergunta o professor Maurício Perani, da UFSM. Boa noite. De quanto em quanto tempo as garantias físicas devem ser revisadas? Para as hidrelétricas, se eu não me engano, eram de 5 em 5 anos, mas várias vezes já se pulou. A ideia é que, assim, você tivesse... o que o Rosenblatt sempre gosta de falar, eu adoro essa frase, regras bem estabelecidas na partida. Então, você teria, na medida da separação do lastro de energia, você teria uma regra de revisão do lastro que dependesse, por exemplo, de parâmetros da usina, que você conseguisse medir parâmetros, por exemplo, operativos, você pudesse fazer um teste nos geradores da usina termoelétrica e aferir a produção, por exemplo, de uma hidrelétrica, de uma eólica, que te permitisse revisar
ambas as parcelas do laço com periodicidade, que isso fosse cumprido, né? Mas, enfim. Obrigado, Rodrigo. O Jorge está dizendo o seguinte: muito bom, a separação de lastro e academia é um dos pilares da modernização do setor. Parabéns a todos os envolvidos nesse webinário, bastante explicativo, muito obrigado. De Tem mais um nada. agradecimento aí. Por ninguém vai tentar de laço pelo mundo, então legal, está bom. Tem uma dúvida que ficou aqui, já está respondida, mas está lá no chat, vamos lá. Como está, mas eu estou dando preferência, tá, pessoal? Q&A, perguntas e respostas. O Antônio falou, pode-se dizer que laço de energia é garantia física e laço de capacidade é potência instalada? Ou quais seriam as diferenças conceitualmente? Conceitualmente, o laço de energia você pode dizer que seria garantia física, eu mesmo disse isso umas 3 vezes. O laço de capacidade ainda está sendo definido, o que seria. Conceitualmente, de novo, laço de energia está relacionado com a contribuição de uma determinada fonte para a energia produzida em si, então está mais relacionado a uma integral da produção dessa fonte ao longo de um período, e o laço de capacidade relacionado com a contribuição desse gerador quando você precisar dele, então algo mais em um período de tempo específico. Tá, um período de tempo menor e específico, por um período mais crítico que você precisou dele, ou com alguma flexibilidade operativa que você precisou de despachar, de ter controle sobre a geração daquele gerador. A outra pergunta, Rodrigo, existem experiências no exterior com mercado de capacidade, lastro, que tenha relatos de problemas e insucessos? Tem. E PJM. PJM é o mercado da Pensilvânia, Nova Jersey e Maryland, nos Estados Unidos. É o maior mercado de capacidade do mundo, que hoje tem uns 13 estados, e basicamente o J do PJM, que é a saída do PJM, tá? Que é Nova Jersey. Nova Jersey? Nova Jersey ou Maryland? Um dos dois, ou Nova Jersey ou Maryland, que é a saída do PJM. E a razão para isso está acontecendo agora. Se vocês olharem no site do Utility Dive, vocês vão ver lá FERC, Orders, não sei o que lá, PJM, Maryland, todo mundo pistola. O que está acontecendo lá é o seguinte, você tem uma regra que é todos os geradores que recebem capacidade têm que ofertar no mercado do dia seguinte, o mercado day ahead. Lá é um esquema diferente do que a gente tem no Brasil, lá não preço por custos auditados, lá é preço por oferta. Então, é como se fosse assim, imagine que entrou o D100 para a programação da operação, para a projeção para a formação de preço. Todo dia os agentes vão lá e fazem ofertas de preços para o dia seguinte, para determinar o despacho do dia seguinte. E aí essa regra desse Minimum Offer Price Rule diz o seguinte, todo mundo que recebe capacidade tem que ofertar no day ahead. O que acontece? Geradores renováveis lá são subsidiados, tem uma tarifa, tem um subsídio que chama Feed-in Tariff, que é o seguinte, ele recebe um subsídio volumétrico de acordo com a energia que é produzida. Então, quanto mais energia produzir, mais subsídio ele recebe, mais a remuneração do mercado spot. Esses caras estão fazendo ofertas nulas para entrar o tempo todo despachando para que eles recebam esse subsídio, tá? E aí o que está acontecendo lá é que isso está deslocando muito gerador, por exemplo, termoelétrico, hidrelétrico, nuclear do mercado. E aí tem uma briga danada, porque estão querendo estabelecer uma regra que todo mundo tem que ofertar pelo menos um dado preço, né? Essa regra de oferta mínima. E aí os geradores não poderiam fazer esses bid zeros. E aí, no final das contas, acontece o seguinte, como lá tem uma legislação muito voltada para estados em si, os estados estão alegando que a agência reguladora, a FERC,
está querendo interferir na autonomia dos estados de definir as suas próprias políticas energéticas de incentivo a renováveis, por essa regra dos caras terem que ofertar um nível mínimo, tá? E aí, enfim, isso está dando um problema danado, lá. Perfeito. E vamos para a última pergunta. Uhum. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se existem estudos sobre o impacto do novo mecanismo de separação de laço e energia na tarifa paga pelo consumidor. Resumindo, a conta corre o risco de aumentar? Uma pergunta feita. Bom, eu não tenho nenhum número aqui, nenhum estudo pronto, mas conceitualmente a ideia toda é você dividir os custos da segurança de suprimento que hoje estão alocados, concentrados, vamos dizer assim, em uma parcela do mercado, que é a parcela que efetivamente paga essas tarifas reguladas, por todo o mercado. Então, o que se espera é que, no final das contas, o custo da tarifa em si, no longo prazo, sofra uma pressão para baixo. Se vai diminuir ou aumentar no longo prazo depende do mix de energia que vai ser contratado, né, no final das contas, daqui a 20 anos, 30 anos, e das necessidades que a gente vai ter no sistema daqui a esse tempo todo, que, na realidade, hoje, ninguém tem certeza do que vai ser, mas o que se espera é que, conceitualmente, esses custos sejam mais bem alocados. Excelente, Rodrigo. Obrigado. Gostaria, então, né, a gente gostaria de agradecer a todos nós, né? Gostaríamos de agradecer não só em nome da sessão, do IP, né, Brau? O Brau pode fazer o agradecimento aí dos capítulos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Rodrigo, né, de estar fazendo esse webinar para a gente aqui na Seção Minas Gerais. Agradeço em nome do IP da Seção Minas Gerais e passar a palavra ao Bruno, que é o presidente da sessão. Então, a gente agradecer, né, ao Rodrigo pela disponibilidade dele de compartilhar o tempo, o conhecimento com a gente, né, dedicando um pouco do tempo de trabalho, tempo de descanso dele para compartilhar um pouco do conhecimento. É sempre bom a gente conversar, né, com alguém que esteve aqui na UFJF também, né, e já trazendo um pouco para o nosso lado, porque, como eu disse, a gente faz uma divulgação bem grande entre os alunos aqui. Então, obviamente, a gente também cumpre registrar, agradecer também a presença de pessoas aí do Brasil inteiro, né, que tem, eu citei aqui um professor da UFSM, que eu vi aqui, mas durante o dia eu acompanhei as inscrições, tinha pessoas do país inteiro. E tivemos aí um acesso simultâneo, né? E várias pessoas entram e saem durante o evento, mas eu registrei aqui em determinado momento 73 participantes. Exatamente. Então, assim, um público razoável que mostra o grande interesse pelo assunto, né? E também a importância disso hoje em dia, né? Recebi também e-mails de várias pessoas se desculpando que não poderiam estar presentes no horário, tiveram isso e tal, e pedindo, por favor, a disponibilização do vídeo. Então, é mais um agradecimento que eu faço ao Rodrigo aí por ter aceitado disponibilizar o vídeo. Então, Rodrigo, mais uma vez, valeu pela palestra, uma excelente exposição, um assunto, como eu disse, difícil, que envolve muitos conceitos. Você conseguiu uma forma de resumir, né, dentro dessa tarefa dificílima. Ficou me devendo só o slide lá da modernização do setor elétrico brasileiro. É bom que eu chamo de novo para outra palestra daqui a pouco, né? Porque eu tinha combinado com ele, tinha combinado com o Rodrigo que ele ia fazer pelo menos só um slide mostrando as áreas os 13 tópicos, né, da modernização, principais da modernização do setor elétrico brasileiro. Eu mudei tudo. E é resultado.
Né? O Rodrigo está devendo essa, daqui a pouco ele volta. Tá bom, Rodrigo? Muito Beleza. obrigado mais uma vez. Nada que isso. Obrigado a vocês, pessoal. Excelente Rodrigo, muito apresentação. obrigado. Nada que isso. Espero que tenha sido informativo aí. Com certeza foi. Obrigado a todos aí pela presença. É, Em breve a gente divulga os próximos seminários, ok? E como eu perguntei a vocês, quem disponibilizou lá para receber os próximos e-mails, eu faço a divulgação em breve pelo e-mail e acompanhe lá como o Braulio postou aí na rede social, no Instagram, no Instagram LinkedIn também. eu coloquei no chat, vou colocar de novo, e qualquer coisa no outro e-mail você já passa para o pessoal também. Uma divulgação nas redes sociais também, que hoje em dia é uma forma muito dinâmica, né? De acesso à informação. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite a Falou, todos. boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Boa noite. Rodrigo. Ah.